Quero, antes de começar aqui minha mensagem, minha pregação, agradecer a Deus pela pessoa do pastor Marinaldo. Eu acho interessante uma fala do pastor Sandro Venâncio. Eu falei assim: olha, ele está ligado no que eu estou pensando. Quando ele falou no prefácio, na mensagem dele, ele falou quando chegou em São Geraldo do Araguaia, e o pastor Marinaldo o recebeu de uma forma especial. E eu não vou delongar muito neste assunto, a gente se emociona e perde, né, pastor Sandro, assim, o ritmo daquilo que a gente pretende falar. Mas só quero, pastor Marinaldo, mais uma vez te agradecer. Quando prego aqui na Assembleia de Deus, São Geraldo do Araguaia, é o melhor lugar que eu acho para me pregar, é aqui. É o melhor lugar, porque o pastor Marinaldo, ele fez e faz parte da minha história de vida, desde os meus 14, 15 anos, quando me decidi a Cristo aqui neste lugar. Fui batizado em águas aqui, fui batizado no Espírito Santo aqui neste porão. Os meus primeiros passos foram aqui. Então, pastor, é uma honra a gente poder estar pregando a palavra de Deus aqui, uma honra. Tive a oportunidade de viajar com o pastor Marinaldo, uma obra missionária aí pela convenção, e eu vi, gente, presenciei o carinho que o pastor Marinaldo tem pelos missionários, pelos campos, pelas pessoas, a atenção. Às vezes a gente cansado, até a missionária Silvia, às vezes a gente cansado, ia descansar, procurava o pastor Marinaldo, ele estava lá conversando 2, 3 horas da manhã com os pastores, orientando. Gente, aquilo ali, eu falei uma palavra um dia, falei: pastor, eu estou cada dia mais apaixonado pelo pastor Marinaldo. Porque, pessoal, de Deus, é uma bênção, viu, pastor Marinaldo? Deus te abençoe grandemente. Eu estou falando isso aqui porque o nosso tema está relacionado a este aqui. O capítulo 6 de Mateus, eu fiz até algumas anotações. O capítulo de número 6, o versículo de número 33 apenas. Pode permanecer sentados. Capítulo de número 6, o verso 33. Mas vos serão acrescentadas. O texto não fala as demais coisas. O texto fala estas coisas. Algumas versões falam estas. Outras versões falam essas coisas, não demais coisas, essas coisas. Todo o livro de Mateus, ele vai falar a respeito do reino. E como nós estamos começando aqui uma série de informações e de mensagens a respeito de missões, pois amanhã será missões, e nosso tema hoje é a visão do reino, um conjunto geral daquilo que nós estaremos propondo nesses 2 dias, e amanhã vai ter um trabalho específico nesta área para resumir esse trabalho de hoje. Mas quando nós observamos esse tema, essa visão do reino, nós vamos primeiro pegar o princípio de todas as coisas. Quando nós começamos a entender o texto, quando Deus chama Abraão, e Deus fala a Abraão sobre as famílias, e fala sobre essas bênçãos para estas famílias. Mais tarde, nós vamos ver um homem que senta num trono, Davi, e Davi começa a reinar. Mais tarde você vai ver a formação de um governo em Jerusalém, e este governo em Jerusalém estava ali várias etnias, vários grupos políticos, várias áreas, e dentro da questão da religião e da questão política havia um reino e havia uma organização dentro deste reino. E quando nós falamos aqui de visão de reino, nós falamos nesse texto do capítulo 6, o verso 32 e 33 de Mateus, nós falamos de uma dependência de Deus. Você vai observar que os primeiros capítulos de Mateus, que é o capítulo 4, o capítulo 3, o capítulo 2, nesta esfera,
você vai observar que quando os judeus falavam de reino dos céus, ou falavam de reino de Deus, eles estavam falando de um trono, eles estavam falando de uma organização. Então eles ligavam diretamente essa visão do trono, ou esta visão de reino, ao trono de Davi. Esta era a ligação deles. Então eles estavam esperando um rei, e quando eles falam que estavam esperando um rei, logo o anjo Gabriel, ele visita a Maria, lá em Nazaré, e ele traz uma saudação para Maria, e Maria não tem a compreensão lógica desta saudação, mas ele fala agraciada. E quando ele fala agraciada, no decorrer daquele diálogo entre Maria e o anjo Gabriel, ele fala: tu colocarás o nome dele de Emanuel. E Emanuel traduzido quer dizer Deus conosco. Aí Maria começa a se perturbar com esta expressão, Deus conosco. Que expressão é esta? E por que que Deus está me escolhendo para ser esta mulher agraciada? Porque já sou agraciada, porque Ele me escolheu. Por que Deus conosco? Os judeus, ele tinha a prudência de não falar o nome Deus. É por isso que falava reino dos céus, para não entender que eles estavam falando o nome de Deus em vão. Aí de repente o anjo Gabriel vai a essa cidade de Nazaré e começa a dizer a uma mulher virgem que estava noiva de José, que era justo. José era justo. E observe e diz assim: olha, de ti nascerá o Filho de Deus, e tu colocarás o nome dele de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Ou seja, o Senhor estará no meio de vós. Esta era a expressão para a questão judaica. E Maria não teve a compreensão lógica já de primeiro momento. Mais tarde nós vamos ver também que a sua prima, ela também engravida, e nasce um menino chamado João Batista. Aí João Batista passa a ser o pregoeiro do deserto, e a mensagem de João Batista era muito simples, também sobre o reino. E ele falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porém João Batista, ele pregava a mensagem do arrependimento, e dentro da mensagem do arrependimento trazia também a questão do caráter. Já começava então aquela mensagem de que o anjo Gabriel trouxe a Maria: Emanuel, Deus conosco, Deus entre vocês. Então, se Deus está entre vocês, então vai ter que mudar o caráter, vai ter que mudar a personalidade de toda uma nação, de todo um povo. Aí João Batista começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado. Aí esta palavra é chegado, do grego para o aramaico, ou do aramaico para o hebraico, está dizendo já chegou ou está próximo para chegar. E quando João Batista estava pregando dizendo é chegado, ou então está bem pertinho o reino, ou então o reino já chegou, então o pessoal começou a observar. Só que um detalhe: o João Batista entrava e saía em todas as suas cidades e vizinhanças, e ninguém podia falar nada, porque ele não trazia mensagem de cunho do rei Jesus, ele só estava preparando o caminho de Jesus. E quando João Batista, ele muda o esquema da sua mensagem, quando ele começa a falar sobre o reino agora, se referindo a Herodes, se referindo a Judeia, se referindo aos povos, então começou a mexer com o equilíbrio emocional das pessoas, e algumas pessoas começaram a subjugar e começou a observar que mensagem era aquela de João Batista. Observe, se eu começo então a pregar uma mensagem e eu começo a falar só sobre política partidária, as pessoas vão passar a me observar sobre o político, a questão partidária. Se eu começar a falar só sobre negócios, então as pessoas vão me ter como um pregoeiro do negócio. Se eu começar a pregar só sobre prosperidade, a teologia da prosperidade, alguém vai se aproximar de mim e vai dizer assim: olha, o pastor Divino Silva, ele sabe pregar e sabe falar sobre a teologia da
prosperidade. João Batista estava pregando arrependimento. Aí depois João Batista começou a pregar sobre a mensagem chamada mensagem caráter, trazendo a evidência do caráter judaico que estava nos mandamentos e na lei do Senhor. Aí quando João Batista prega esta mensagem, surge então Jesus. Jesus surge pregando também uma mensagem, mas anterior a esta pregação de Jesus, quando João Batista vai batizar a Jesus, acontece algo sobrenatural nesse texto e neste assunto. Quando Jesus vai descer as águas, João Batista quis como? Se não batizar Jesus. Eu não posso batizar a você, porque o batismo de João Batista era para o arrependimento, era simplesmente isso. Mas quando ele vai, ele diz assim: olha, eu que preciso ir a ti, e tu vens a mim. Aí Jesus pega e fala aqui: deixa que se cumpra por enquanto a justiça de Deus, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. Deixa que se cumpra por enquanto a justiça de Deus. Então João Batista observa: este aqui é o Filho de Deus, e batiza Jesus para reconhecimento público de que aquele homem que estava descendo as águas verdadeiramente era o Filho de Deus. Só que quando João Batista termina de batizar a Jesus, aí o próprio Deus brada nos céus em forma de uma pomba, dizendo: este é meu Filho amado, a quem me comprazo. Este é meu Filho amado, a quem eu tenho prazer. Este é meu Filho amado. A justiça aqui está completa. Toda a justiça está completa. Quando alguém se aproximava de Jesus, Jesus ele pregava dentro da justiça que estava entre Gênesis e, vamos dizer, a Malaquias. Todo o Velho Testamento Jesus cumpre, cumprindo-se toda a justiça. Aí começa então a mensagem da graça, começa a mensagem da transformação de vidas. Quando João Batista está batizando Jesus, que Jesus sai das águas, aí João Batista fala, declara publicamente: eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem aquele, se referindo a Jesus, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Começa aqui a transformação do judaísmo. É por isso que essa expressão Yeshua não é Yeshua, é Jesus, é o transformador. Eu não preciso das ramificações das doutrinas judaicas, porque agora nós temos as doutrinas dos apóstolos, pois agora nós temos o Espírito Santo e nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Escute. Aí João Batista, nós devemos ficar contigo ou nós devemos seguir aquele? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele falando esta expressão, João Batista, como se ele sai de cena, como se ele entrega então o perfil de um rei. Aí quando nós vemos aqui Mateus narrando neste capítulo 6, anteriormente aos seus capítulos, quando nós vamos ver lá no capítulo 4 a tentação de Jesus. Jesus é levado ao deserto para ser tentado, levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Aí Jesus fala uma expressão para aquele inimigo, dizendo: sai-te de mim. Quando Jesus fala sai-te de mim, então cumpre aqui toda a tentação. Quando nós vamos lá para Tiago, aí Tiago explica: quando nós estamos passando por fadigas, quando nós estamos passando por problemas, diz assim: ó, nunca diga de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta, e Ele não pode ser tentado pelo mal. Então os dia a dia da nossa fadiga, nossas tribulações, os nossos problemas, às vezes ele não vem oriundo de Satanás. Às vezes nós é que provocamos situações.
Nós é que provocamos tantas barreiras, tantas dificuldades. Aí quando nós estamos afadigados, aí Deus fala assim: eu cuido de vocês, eu cuido de vocês, eu cuido de vocês, eu cuido de vocês. Pega todas as vossas ansiedades e deposita a ansiedade de vocês em mim. Aí Deus centralizando nele aqui sobre o reino. Aí Deus começa a falar sobre a sua dependência. Lá no capítulo 6 agora de Mateus, nós vamos ver sobre o Pai Nosso, sobre o reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino. Não é nós ir ao reino, é o reino vir a nós, porque a majestade é de Deus, o trono é de Deus, a vontade é de Deus, e nós estamos dentro dessa dependência de Deus. O reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre vocês. O homem se aproxima de Jesus e diz assim: mestre, como? O que devo fazer, o doutor da lei, para herdar a vida eterna? E também um jovem rico se aproxima de Jesus e faz praticamente a mesma pergunta. A um, Jesus conta uma parábola. Esta parábola era para o doutor da lei, que se referia ao sacerdote, o levita, e se referia ao samaritano, se referia ao homem que estava caído no chão. E quando ambos passam, o samaritano se aproxima e dá todo apoio àquele homem que estava caído no chão. E Jesus pergunta para aquele doutor da lei, o intérprete da lei: que te parece mais próximo desse homem? E ele logo pensa: se eu falar que é o levita, não foi. Se eu falar que é o sacerdote, não foi. Eu tenho que falar que é este samaritano. E disse: é o samaritano. Pois vai e faça a mesma coisa. O que é então o reino dos céus? O reino dos céus, aí Jesus explica para o homem: vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres, vem e me siga. Depois disso, sabe o que o homem faz? Ele entristece-se, porque o tesouro dele, aqui que eu vou entrar no tema, no capítulo 6, o versículo 33, a centralidade deste homem não estava no reino de Deus, a centralidade estava no reino dos homens. Lá no capítulo 2, o verso 14 e 15 da primeira epístola de João, diz assim: não ameis o mundo, e nem no que o mundo há, aquilo que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele está se referindo, é quando nós pegamos todas as nossas fraquezas e colocamos as nossas fraquezas acima do poderio de Deus. É quando eu coloco todas as minhas finanças acima de Deus. É quando eu coloco todo o meu poder aquisitivo acima de Deus. É quando eu acredito, eu coloco na minha mente que a minha vida intelectual está acima de Deus. Aí Paulo escreve aos Coríntios dizendo o seguinte: que a nossa capacidade vem de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e 27, ele está dizendo que Deus, ele pega as coisas vis deste mundo, ele aniquila aquelas que dizem que são. Sabe por quê? Porque a glória de Deus ele não dá a ninguém. Ele não dá a glória dele a ninguém. O bem mais precioso do ser humano está pausado aqui nesse capítulo 6, o versículo 33. Agora nós vamos observar aqui que depois, lá no seu capítulo 5, Jesus vai trazer a bem-aventurança ao povo. Ele começa a falar sobre o pobre de espírito. Ele começa a dizer que do pobre de espírito, ele começa a falar daquela fraqueza, ele começa a falar daquela deficiência, ele começa a falar daquilo que não enxerga, daquilo que não vê. Aí ele diz assim: olha, bem-aventurado, 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 os pobres de espírito, os mansos, aqueles que não têm perspectiva humana, aquele que tem a centralidade em Deus, aquele que vê em Deus as suas forças, aquele que centraliza em Deus, aquele que vê Deus como Emmanuel, o traduzido, é o Deus conosco. Este é o poder do ser humano. Às vezes nós falamos o seguinte: meu irmão, eu tenho poder. Não, o poder está em Deus, o poder está no trono de Deus. Está no Salmo 133 e o Salmo 139 diz que Deus domina todas
Nós precisamos entender que Deus centraliza o seu amor em você. Deus centraliza o amor em você. Qual é dos maiores mandamentos? Explica. Amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças. Qual é a tua força? Qual é a minha força? Qual é a minha força? A minha força é o quê? É o dinheiro. A minha força é o quê? A fazenda. A minha força é o quê? O veículo. A minha força é o quê? Meus diplomas. A minha força é o quê? Meus anéis. Qual é a tua força? Qual é a tua força? Lá em Filipenses capítulo 2, o versículo 6, 7, 8 e 9, vai dizer o seguinte: Jesus aniquilou a si mesmo, tomando a forma humana, até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Olha onde está a nossa força. Exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus, olha a nossa força, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse a Jesus Cristo como Senhor. Força, 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 diga assim: força, força. Eu tenho força, porque a sua força vem do Senhor. O teu poder vem do Senhor. Buscai primeiro, buscai primeiro, buscai primeiro. E o que é reino? O que é reino? Você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Que projeto maravilhoso é esse, gente? Que projeto? Oração, cura, renovo, adoração, visão do reino, missões, movimento cristão, e vai vir muitos outros projetos. Sabe por quê? Porque nós estamos começando o ano aqui, ó. Estamos começando o ano. Primeiro reino de Deus. Primeiro reino de Deus. Estas coisas, não falou demais, não falou demais, falou estas. Escute, estas coisas. Olha o que o texto fala: não andeis, pois inquietos. Existe uma doença que ela está dentro do quesito espiritual e social, que é a depressão. Quantas e quantas pessoas estão todos os dias tirando a sua própria vida? Quantas pessoas montam, pastor Marinaldo, os seus projetos, estão acreditando naquele projeto, deposita toda a sua força, o seu conhecimento, as suas riquezas naquele projeto, e do nada parece que pega um outro caminho, uma outra visão, e tudo fica como normal. As pessoas sorriem, falam bom dia, boa noite, boa tarde, e de repente sai aquela notícia triste: fulano tirou a sua própria vida. Inquietação. Você sabia que nem tudo que fazemos dá certo? Você sabia disso? Você sabia disso? Nem todos que começam a sua faculdade terminam. Você sabia disso? Nem todos os nossos projetos que fazemos dá certo. Você sabia disso? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que nós iremos comer? O que beberemos? O que vestiremos? Aleluia. Aí quando Mateus está narrando isso aqui, ele está escrevendo este livro, esta biografia
direcionando aos judeus. E ele faz menção aqui dos gentios. São assim os gentios. Sabe o que Mateus está falando aqui? São assim as pessoas que não têm Deus. São assim as pessoas que não depositam a sua confiança em Deus. Sabe o que ele está falando? São pessoas assim que não têm princípios morais de Deus. São pessoas que não têm as características de Deus. São os gentios, eles são assim. Nós não. Nós não. Isso é Mateus falando. Isso é Mateus escrevendo. Não estáis inquietos, dizendo que comeremos, o que beberemos, porque o dia de amanhã não te pertence. Quando Mateus aqui ele fala, ele abre aqui uma lacuna, ele abre um espaço para termos um pensamento. Quando nós confiamos em Deus, quando nós estamos convictos em Deus, nós colocamos Deus sempre em primeiro lugar, centralidade em nossas vidas. Quando nós confiamos em Deus, pessoas às vezes que estão afastadas dentro da sua casa, quando você confia em Deus, você tem a certeza que essa pessoa vai retornar para o Evangelho. Quando nós confiamos em Deus, quando alguém cria um projeto na igreja, você é o primeiro a pegar no lado, outro pega do outro lado. Quando nós confiamos em Deus, quando monta um projeto social, um projeto de construção, igual nós estamos aqui com esse projeto de construção do grande templo, ninguém coloca obstáculo. Sabe por quê? Porque nós estamos dentro da dependência de Deus. Quando nós estamos dentro da dependência de Deus, nós não vemos obstáculos. Nós não vemos obstáculos, todas as barreiras são vencidas, porque nós colocamos Deus na frente. Nós colocamos Deus na frente. Primeiro lugar, o reino de Deus. E estas coisas, estas não são demais, são estas coisas. É a tua preocupação, é a tua vida. Deus é que vai cuidar de você. Deus é que vai cuidar da sua vida. Deus é que vai fazer uma nova história. Então primeiro é o que? O reino de Deus. Primeiro é o que? O reino de Deus. Primeiro é o que? É o reino de Deus. Primeiro é o que? É o reino de Deus. E estas coisas, qual é a tua preocupação? Qual é a tua fadiga? O que é que está te inquietando? O que está tirando o teu sono? O que está fazendo você comer muito ou não comer nada? O que está fazendo você agora estar com a sua pressão arterial descontrolada? Ele está dizendo assim: primeiro o reino de Deus. Estas duas coisas aí, eu que cuido, 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 eu que cuido. Primeiro aqui, primeiro o reino de Deus. Te dedica ao reino de Deus. Vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos buscar a presença de Deus, vamos evangelizar. Entra nesses departamentos aí, faça o diferencial mesmo. Evangeliza, faça missões, faça missões. Sabe por quê? Quanto mais você se dedica a Deus, estas coisas não são demais coisas. Estas coisas, o que está te preocupando, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Quem entra no reino de Deus, escute, quem entra no reino de Deus se torna súditos do reino, participante do reino. Os discípulos chegam a Jesus, capítulo 14 de João, preocupados. Aí Jesus fala o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes em Deus? Credes também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não houvesse morada, eu teria chamado vocês em particular e teria dito: eu vou preparar morada, pois não tem. Mas eu não estou dizendo para vocês que não tem, eu estou dizendo para vocês que tem morada. Porque aonde eu estou, se coloca de pé nessa noite. Diga assim: primeiro o reino de Deus.
E estas coisas, que coisas? Que coisas? Que coisas? Primeiro o reino de Deus, e estas, sabe o que é coisas? Coisas são objetos, coisas são necessidades, coisas corriqueiras do dia a dia, vida humana, vida própria, coisas, materiais. Deus vai cuidar dessas coisas. Deus vai cuidar dessas coisas. Deus vai cuidar de você. Só que Deus vai tirar coisas e vai tirar você dessa expressão coisas. Escute, Deus vai tirar você dessa expressão coisas. Vocês não são coisas. Nós somos membros um dos outros. Nós somos irmãos. E nós temos o mesmo Pai. Nós temos o mesmo Espírito. Nós temos o mesmo Jesus. Ele vai cuidar de você. E essas coisas serão acrescentadas. Aquilo que você pede, aquilo que você acredita, se você se dedicar primeiramente no reino de Deus, estas coisas serão acrescentadas. Mas eu tenho que me dedicar primeiro ao reino de Deus, fazer o melhor, Em Santana do Araguaia, o pregador estava pregando, Pau d'Arco, e eu saí de uma caravana daqui para Pau d'Arco, era o Comadespa, uma caravana daqui, e dessa viagem eu já fiquei lá na região, e o pregador estava ministrando no meio da rua, e ele falou o seguinte: eu quero que você ofereça o melhor para Deus, eu quero que você dê o melhor. E muita gente ofertando e a obra missionária, e eu me ofereci como oferta naquela tarde.